Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin in the Game, esse programa da Nord, onde a gente fala sobre convicções de investimento. Este é o nosso programa 42. A gente trouxe aqui um grande amigo da casa que já veio aqui algumas vezes, já participou de vários eventos nossos, Rafael Marzonave. Ele que é sócio e gestor da Tarpon, é uma casa que já existe... Há quantos anos já existe? 21 anos. 21 anos. Olha que uma das casas mais longevas também do mercado financeiro, que tem uma estratégia de investimento em ações líquidas, mas também em private equity, né? Um negócio que investe ainda mais com a cabeça de longo prazo, né? Vou falar aqui um pouco da bio do Rafael, mas ele começou a trabalhar no mercado em 2000, então mais de 23 anos de experiência, e como gestor a partir de 2012, né? Teve uma gestora, depois se juntou à Tarpon em 2016. Falei tudo certinho, Marzonave? Falou, não, é isso mesmo. Obrigado pelo convite aí. Vamos lá. Esse é o tipo de programa que a gente gosta bastante, né, Luiz? Que dá para falar bastante sobre cases. E o Luiz, enfim, nosso sócio aqui, especialista em analisar fundos, conhece também o Marzonave de longa data, né? Sim, né? Eu gosto do Rafa porque é o cara que tem os cases mais diferentes de todo mundo, assim. Você nunca vai encontrar uma carteira igual a dele, assim, é muito raro. Então tem papos muito bons. É isso aí. Acho que era com esse tema que a gente podia começar aqui, né? Que é você explicar um pouco esse jeito da Tarpon de investir, né? Que é de olhar ativos na bolsa que a gente fala que estão fora do radar do mercado, né? A gente tem, obviamente, lá as empresas do Ibovespa, né? Tem metade do Ibovespa é Petro, Vale, bancos e mais alguma outra coisa. E você tem um universo de ações, né? Hoje na bolsa são 350 ações, é isso mais ou menos, né? E tem muita ação ali que está fora do radar do mercado, que não necessariamente são empresas muito pequenas, né? A gente estava até olhando o teu portfólio, são empresas que dá para dizer que são entre small e mid caps, mas principalmente o que você gosta mais é olhar as coisas que estão mais fora do radar. Conta um pouco pra gente por que, né, dessa estratégia da Tarpon. Não, legal. De novo, obrigado pelo convite. A estratégia da Tarpon, né, é uma estratégia que começa em 2002 com o Zeca, que é o fundador da Tarpon. E o Tarpon GT, a gente costuma dizer que é uma continuidade do fundo de equities da Tarpon original, né? Um fundo, né, mais concentrado, né, bem fundamentalista e sempre, né, com uma visão de longo prazo, olhando o ativo, né, como a pedra fundamental do processo de investimento. Então, assim, a gente olha, né, hoje o nosso universo de investimento são 200 empresas, porque a gente limita a liquidez, né? Tem parte dessas 350 empresas tem uma liquidez que são, né, abaixo do que a gente considera para investir, que é R$1 milhão. E a partir dessa liquidez, a gente vai olhando, né, com alguns critérios empresas, né, que a gente entende que tem modelos de negócios diferenciados, que tem, né, capacidade de produzir resultados, né, em ambientes né, positivos e mesmo em ambientes negativos preservar e claro, combinando isso com valuation, né? Então, assim, a gente sempre, nas discussões que a gente tem, né, sobre as teses, isso desde o início, a gente vai falar, uma discussão é sobre o ativo, né? Modelo de negócio, estratégia, alinhamento, né, controle, gestão, e depois a gente vai ter uma discussão de valuation, né? E a gente, às vezes, né, a gente percebe que as pessoas acabam misturando, né? Então, você acha uma empresa determinada cara, você já descarta a empresa. Não, tem mérito naquela história, né? Então, entenda o modelo de negócio, eventualmente, se tiver uma correção, pode ser uma oportunidade no futuro. Exato. Né? Então, assim... imagino que... isso eu acho uma coisa legal de falar para as pessoas, né? Assim, tem um monte de empresa, né, que a gente acompanha já há muitos anos, imagino que isso acontece também para você, que você fica torcendo para acontecer alguma coisa muito, né, maluca, né, no preço, para você comprar no preço adequado. Então... Que, assim, o modelo de negócio é bom, a empresa tem uma excelente rentabilidade, mas não tem um valuation nunca que se sente confortável. Então... Né? Provavelmente você deve ter lá no teu estudo mapeado umas 10, 20 ações que se caísse 50%, provavelmente você compraria. Exato, né? Exato. E assim, a gente é meio privilegiado porque, né, esse universo de investimento existe, pelo menos vai de forma fundamentalista há 80, 100 anos. Né? Então, assim, se você olhar, né, o investimento do American Express do Buffett, é exatamente isso. Teve um problema, uma fraude, né, num reservatório da American Express, era para ter salada, né, óleo de salada, na verdade tinha só água com sal. O mercado penalizou muito a American Express e foi esse momento que o Buffett fez a posição inicial da American Express. E, foi um negócio que compôs para ele a vida inteira. Ele viu que o modelo de negócio, o cartão de crédito é uma coisa muito promissora, o float na época, né, com os traveler checks, tinha uma série de coisas que ele usou a situação para
né, para fazer posição. A gente usa uma analogia que a gente brinca às vezes, né, que a gente está atrás, né, do cavalo gripado, né? Aí o cara, depois que passou a gripe, se o cavalo for bom, ele vai estar lá, né, com saúde, saudável, né? Às vezes, e aí é parte do risco, e aí é parte de controle, né, de todos os, né, os elementos do investimento, às vezes é um cavalo manco, né? E aí você tem que ter a disciplina de falar, pô, errei, isso aqui na verdade é um velho trap, não quero estar envolvido com esse tipo de investimento, porque o retorno não é tão bom, né? Mas a gente gosta de procurar alguns... A gente usava esses termos aí de cavalo gripado, né? Até? Não, pode falar. Não, só para a gente seguir nesse mesmo racional de como que a Tarpon olha, né? Empresas fora do radar, mas você falou também de concentração, né? Como que você combina essas duas coisas, né? E o Luiz pode depois seguir com as perguntas, eu só queria que a gente combinasse isso nessa sequência. Depois de escolher as empresas do radar, né? Concentradas em quantas... qual o tamanho de uma posição grande, média ou pequena, né? Como que você dosa isso dentro do portfólio? Que eu acho que acho que esse é o grande... É uma arte do gestor, né? É uma forma de investir, né? Que muita gente, né? Ao longo do tempo, é uma forma que você tem que dosar, né? A gente faz muito cadenciado, né? A concentração, mas assim, historicamente, a nossa visão é que assim, a gente prefere conhecer muito bem 10 empresas e se aprofundar nessas 10 empresas do que conhecer superficialmente 30 empresas, né? E aí, né, muitas vezes que a gente conversa sobre esse assunto, nossa visão também é que assim, não tem certo ou tem errado, tem o estilo que funciona para você. Então, assim, tem pessoas que preferem diversificar e tem fundos como o nosso que a gente prefere, né, tá acompanhando de perto o desenvolvimento das teses. E à medida que vai, né, evidenciando, né, a nossa tese, cada tese nossa, né, a gente estuda muito, né, os casos que deram certo, os casos que deram errado, por que os casos que deram errado não foram corrigidos no momento que poderiam, né, diminuir eventualmente perdas. E historicamente a gente faz, né, todos os nossos investimentos, isso um pouco baseado até no Kahneman, né, que é aquele livro dele, Thinking Fast and Slow, né, o Rápido e Devagar, né, em português. E a partir dessa tese a gente vai monitorando os principais indicadores que a gente quer dessas empresas. E a concentração, isso é a gente também gosta de falar, muitas vezes nossas maiores posições não são os nossos maiores upsides, porque, né, o upside, né, o retorno, né, porque assim, o que a gente quer otimizar no fundo, e é um fundo, né, que tem muito capital dos sócios, proprietário, então, o nome do skin in the game se aplica bastante, né, no nosso caso, eu tenho quase 90% do meu patrimônio no fundo, que assim, você tem que otimizar a relação risco e retorno. Então, assim, as maiores posições são as posições que têm um upside bastante interessante e um cenário, né, e um histórico de downside limitado. Então, assim, hoje, né, nossa maior posição é uma empresa que tem 187 anos, né, a Wilson. E assim, o business é altamente previsível. Tem pessoas que acham ele até um pouco chato e não tem problema ser chato, entendeu? Tem um upside, tem uma gestão, tá num valuation interessante. Então, o que a gente tenta e a gente tem aprimorado e a intenção é sempre olhar e aprender com os erros e evoluir, é fazer a concentração de uma forma consciente e tentando otimizar a relação de risco-retorno. Então, assim, os maiores upsides não são os maiores papéis da carteira, porque os upsides em geral, né, a gente tem uma posição que tem performado bem, mas na hora que a gente montou a posição, você desenhava, né, cenários que a empresa, né, podia ter dificuldades, né? Então, assim, o cenário que você pode ter numa empresa que tem muita indefinição é muito alto. Então, isso faz com que o seu retorno seja muito disperso. Então, a concentração que a gente tem feito, e isso se reflete um pouco na carteira, as maiores, a gente tem 3 estágios de posição, então a gente chama de posição exploratória, vai até 5% do fundo, então isso é para, né, conhecer, para testar. Vamos ver se tem, vamos ver se tem ali alguma conversa e tal. Uma posição que a gente chama de satélite, que vai até mais ou menos 15%, então é uma posição que já começa a crescer, a gente começa a entender que tem, e uma posição core,
que a gente pode comprar, né, ativamente até 20% do fundo e concentrar até 35%. Essa é a posição core. Em geral, a gente tem uma posição core e essa posição que a gente entende que tem a melhor relação risco-retorno naquele determinado momento, né? Ao longo da história do fundo, a gente teve, salvo engano, 5 posições core, entendeu? Até hoje, a gente teve só um problema com uma posição core, mas a maior parte das posições core foram muito bons retornos, né? Muito bom. Agora, essa questão, quando a gente fala, né, a concentração em geral, a turma entende, né, como uma questão de risco. Quando você investe, né, em empresas, né, como a Wilson, ou nossa segunda maior posição é a Frasle, né, são empresas que têm, né, um track record imenso. Né? Uma tem 187 anos, a outra tem 68 anos. Então, assim, já a Wilson, eu gosto sempre de falar, quem deu a autorização dela a funcionar foi a Princesa Isabel, entendeu? Então, assim, cara, quero ver outra empresa que tenha, né, o alvará com a assinatura da Princesa Isabel. Então, uma vez me falam, teu fundo é arriscado. Eu falo, cara, as empresas que eu invisto, cara, são empresas assim, cara, que a previsibilidade é alta, o risco de ruptura é baixo, né, o valuation é baixo. Eu falo, cara, esse risco é um risco que eu acho que às vezes é super dimensionado, entendeu? Esse é um ponto legal que às vezes a gente comenta pouco, é legal para as pessoas saberem. Como é que um gestor de ações pensa sobre risco, né? Que às vezes as pessoas ficam muito, né, olhando volatilidade, coisas assim. Como é que um gestor de ações, como é que você pensa risco? Assim, você fala assim, isso aqui é muito arriscado, enfim. Como é que um gestor... Um dos critérios que a gente usa para definir qualidade de empresa é a previsibilidade dessa empresa. Então, assim, eu acho que um dos riscos maiores, né, é você comprar, né, no português, né, mais coloquial, é levar gato por lebre, né? Ou seja, você acha que aquela empresa é resiliente, você acha que aquele setor é previsível, você acha que aqueles retornos são consistentes e possivelmente, né, extrapoláveis para frente, e na verdade é uma expectativa errada. Então, assim, a gente gasta muito tempo tentando entender, né, o business, né? Por isso que assim, o ativo, né, o negócio, a estratégia é a pedra fundamental. Então, assim, o principal risco que a gente atribui é o risco de negócio. Então, assim, você entende esse negócio, né, tem riscos são mapeados, são riscos que são controlados ou não, risco de competição, né? Então, tem uma série de riscos que a gente gosta de monitorar. Um outro risco que eu acho que é na sequência são riscos regulatórios, né? São riscos setoriais. Então, assim, a gente, quando investe em setores, né, regulados, em geral, a gente especializa, né, o analista ou a pessoa que vai olhar daquele setor. A gente gosta, né, que a pessoa tenha, né, assim, a cabeça mais livre possível, mas quando você vai investir em saneamento, em setor elétrico, mesmo, né, concessões, né, exploração de minério, gás, petróleo, existe ali, né, um arcabouço que você precisa estar entendendo, né, para onde está indo, né, o royalty. Tem diversos fatores que são regulatórios que a gente quer entender bem. Outro risco, e esse é um risco que a gente também administra através dos nossos screens, né? Um outro risco de liquidez, refinanciamento, né? Assim, dívida no Brasil é risco, né? Assim, a gente saiu de uma Selic de 2, foi para 14, né? Assim, é um negócio que, se você tiver, né, uma margem relativamente baixa e um endividamento alto, né, você vai pagar um preço alto. Então, assim, em geral, né, a gente privilegia empresas, né, com estrutura de capital ultraconservadores, e a gente tem hoje 3 empresas são caixa líquido, a empresa não tem endividamento, que é um pouco contraintuitivo do ponto de vista de teoria de finanças, né, que você tem que otimizar, mas, cara, o Brasil é Brasil, né, cara? Então, aqui, cara, se você, né, fizer uma estrutura de capital e tiver uma pressão, isso pode custar muito caro. E, por último, né, risco de liquidez, risco de controle, riscos societários ou de liquidez na ação. Então, assim, o livro, né, do Howard Marks, né, The Most Important Thing, é só sobre riscos, né? Porque, quer dizer, tem vários assuntos, mas o principal é riscos, entendeu? Porque risco é uma pauta
que é uma pauta meio chata, porque não tem, né, uma evidência, né? O balanço está lá, né? O DRE está lá. Risco é uma percepção. Então, a gente também discute bastante risco e parte da tese nossa nos investimentos são nas características e o que a gente entende que vai, né, desabrochar de valor nesses investimentos e os principais riscos, né, para monitorar eventualmente se a gente subestimou algum risco. Tem risco de preço também, né? Risco de preço, tem risco de mercado, tem risco de juros. Então, assim, risco é uma pauta bastante relevante e as concentrações que a gente faz, em geral, são empresas em que a gente vai diminuindo os riscos que a gente considera na tese. Você vai ficando, né, mais, vamos dizer, confortável com a tese. Então, assim, a Wilson, que é a nossa maior posição, a gente começou a investir lá em 2017. A gente está há 6 anos investido. A Frasle, que é a segunda maior posição, é uma posição que a gente investe desde 2013. A gente está 10 anos investido, né? A gente não ficou os 10 anos investido, mas já há 10 anos que a gente acompanha. Então, é essa perspectiva que, às vezes, né, é uma discussão, né, menos, vamos dizer, animada, né? Porque é menos sexy, porque o upside é tudo alegria, né? Mas, o histórico mostra que em geral, né, você subestima risco de M&A, risco de integração, enfim, a lista é grande, assim. Sim. Não, legal. A gente vai entrar em seguida aqui, depois, para falar das principais posições, que é sempre legal. Mas você comentou que, ao longo da história aí, da Tarpon, vocês tiveram 5 posições satélites, né? Que são 5 core. Desculpa, satélites são as até 15. A core é as de 20 até 35. 20 que vocês podem comprar e até 35 passivo. Que elas podem subir dentro da carteira, né? Queria que você comentasse a história de login aí, que foi uma história bem legal, né, de uma posição que vocês investiram. Contar um pouco da tese, assim, um pouco do trabalho do gestor, que é identificar, acompanhar e depois resolver sair. Não, ótimo. Essa é uma tese que junta, acho que quase todos os riscos que a gente falou, né? Porque a tese original, né, ela foi um IPO, um spin-off de uma divisão da Vale do Rio Doce, né? A Vale tinha o terminal de Vila Velha, né, em Vitória, e ela estava iniciando uma frota para fazer cabotagem, né, principalmente de container, né? Tem um outro contrato que eles fizeram de bauxita lá em Barcarena, né, Vila do Conde, onde tem a Lunorte. E tinham, né, um plano de negócio para fazer, né, uma frota bastante maior do que eles tinham para fazer cabotagem, que o Brasil é um país, né, que quando você olha, né, a concentração da população no litoral, a cabotagem é um dado que faz um sentido imenso, né? Seja porque, né, a população é muito concentrada. A 100 quilômetros do litoral está 80% da população do Brasil, né? São Paulo... Cara, não sabia que era tanto. Sabia que era bastante. O Brasil assim, é muito concentrado, né? É porque onde foi a colonização, as grandes metrópoles e tal. E o centro-oeste, o norte, né? Bom, no norte você tem a Amazônia, que né, a densidade é baixa, né? E o centro-oeste é muito agronegócio, né? Que demanda, né, pouca mão de obra. Então, era uma tese muito boa, que a gente acompanhou o IPO, a gente fez uma posição pequena, ela é muito alavancada, tinha uma dívida muito grande, tinha uma parte, né, do negócio que dependia de um repasse do AFREM, que é uma verba do governo para fazer frota, e no meio do caminho o estaleiro que fazia, né, a construção dos navios quebrou, né, que era o EISA, né? A gente desinvestiu naquela época, a gente falou, aqui tá com risco demais, né? A gente gosta, o Buffett fala e a gente imita, porque a gente gosta de pular obstáculo de 1 metro, né? Aí tem um obstáculo de 5, eu falo, esse aí deixa pra alguém pular, a gente não, esse aí tá, né? A gente gosta de 1 metro. A gente saiu da empresa, a empresa passou um momento muito difícil, e aí também é super legal de mencionar que teve um grupo de acionistas que, de fato, veio para salvar a companhia. Acho que o principal acionista que fez esse papel foi o Alaska, né, o Luiz. O Calduro, que era um acionista da empresa, o Marco Calduro, virou o CEO da empresa. Ele foi, de fato, assumir... ele era um gestor de fundos, hoje é um executivo, né? Foi presidente da CCR recentemente, agora está, né, fazendo investimentos no setor de infraestrutura. E eles conseguiram o back on track, né? Botar a companhia
no caminho de volta. A cabotagem, de novo, tem vantagens, né, inquestionáveis, né? Você tem algumas rotas, né, que são, né, super tradicionais, mas você tem conseguido fazer a migração de carga, né, de caminhão para cabotagem. Só que mesmo depois que o Calduro, né, e o Luiz, né, os dois fizeram a implementação desse processo de reestruturação, a empresa continuava muito alavancada e a gente continuava acompanhando, mas achava que a dívida era muito alta. Tinha um vencimento, a gente brincava que era um paredão de uma dívida. Assim, salvo engano, acho que era 2019 ou 2020 essa dívida. E a gente não investiu. Teve o follow-on da companhia, e aí essa parte, isso que negócios bons, né, com uma estrutura de alavancagem errada, quando você equaciona a estrutura de capital, o business bom está preservado. A gente não investiu no follow-on, porque foi um follow-on meio rápido, né? O banco acabou a gente não participando. A gente ficou muito chateado de não ter participado e acabamos não comprando. A ação subiu bastante depois do follow-on. Aí veio o Covid, entendeu? Aí no Covid, cara, o mercado inteiro realizou. A Login, né, durante o Covid, teve os melhores anos da história da companhia. Ela estava crescendo entre 20% e 30% todo o trimestre, e a ação caiu quase 50%. Então a gente fez uma posição grande na companhia. A gente chegou a ter, né, a gente chegou a ter 14% da empresa. E parte da tese da empresa é um setor que no mundo consolidou, né? Porque quando você pensa no transporte de cabotagem, você vai ter, né, tanto o mercado doméstico, né, que é, por exemplo, Zona Franca de Manaus para São Paulo. Essa é uma rota, né, que tem um sentido imenso. O arroz é muito produzido no sul do país, né? Então, você pega o arroz do sul e leva para o sudeste, para o nordeste. Essa é outra rota, né, super tradicional de cabotagem. Mas também, né, tem a cabotagem que se chama de feeder, que vem os grandes navios da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, param em Santos, né, que é um porto nos principais portos, Santos, você tem, né, Rio Grande, você tem Salvador, você tem Itapoá, você tem, né, os grandes, o Rio de Janeiro, claro. E nesses portos, você pega a carga desse navio, né, que são navios grandes, e põe na cabotagem para levar para portos secundários. E no Brasil tinham 3 empresas de cabotagem. A Mercosul, ela foi vendida. A Mercosul foi vendida. A Login, que ainda era independente. E a Aliança, que, salvo engano, foi vendida também. E a Login era a única empresa independente. Então, e esses grandes, né, armadores no mundo são 6. Então a gente falava, tem 3 empresas, 2 já foram compradas, uma ainda está independente. A gente achava que a probabilidade dela eventualmente se vincular a um grande amador poderia existir. E, para nossa surpresa, em 2021, a MSC, que é o maior amador do mundo, nos procurou e quis fazer uma oferta pela companhia. A gente, junto com a Alaska, a gente negociou uma OPA de controle, uma OPA voluntária de controle. A MSC comprou 67% numa OPA. Para vocês terem uma ideia como o preço de ação e valor de ativo, né, nessas horas fica claro, né, a diferença entre as coisas. A ação estava cotada a R$14, a MSC pagou R$25, um prêmio de 67%. Foi um prêmio assim, pô, é daqueles dias, né, que você... não foi Guaraná, não. Guaraná não foi feliz pra casa. E assim, a gente na época, a gente até achava que eles poderiam comprar mais, porque, né, pô, quanto mais ação ele tivesse, né, menos conflito teria, né, eventualmente, nessa carga feeder. Mas eles decidiram comprar 67%, foi uma OPA, foi no comecinho de janeiro de 22, foi uma OPA super bem executada, a empresa continuou performando muito bem, e depois a MSC resolveu comprar os 75%, os 8% remanescente que eles poderiam comprar, porque é novo mercado, né? Tem a limitação de concentração. A gente vendeu, né, para eles, a gente tinha uma participação, a gente vendeu para eles a R$38 a ação. Então, estava a 14, a OPA foi a 25, a gente vendeu a 38, essa ação no final do ano passado chegou a R$50.
Então, essas distorções que o mercado dá, entendeu? Assim, e o comprador da MSC está ultra satisfeito. Ele comprou uma empresa estratégica num preço muito bom, e vai fazer todas, né, as sinergias com os negócios, né, tem o terminal de Vitória, e uma empresa estava R$14, mas por que estava R$14? Muito fundo tomando resgate, era um papel que tinha muita pessoa física, estava indo para o CDI, e deixou uma oportunidade para o mercado. Agora, assim, os valuations da empresa, quando a gente fez a posição, são valuations que você só faz em momentos, né? A gente pegou a crise do Covid, ajudou muito, mas são esses momentos que você consegue, assim, né? Tirando toda a questão humanitária, que tudo, né, é muito importante, mas são esses momentos que você usa o mercado a seu favor, né? Então, essas horas que você fala, pô, o mercado fica disfuncional, o mercado de tempos em tempos fica disfuncional, né? E se você tiver com um radar, né, de empresas que você acha que estão no momento bom e ação caindo, essa é a melhor combinação que você pode ter, entendeu? Sim. Você acaba carregando algum caixa no fundo, assim, para assim, ter essa oportunidade de comprar alguma coisa? Ou não? Historicamente, a gente vai com caixa muito baixo. O que a gente faz sempre, né? A gente desinvestiu, né, de login ano passado. O total desinvestido foi aproximadamente R$600 milhões, a gente já reinvestiu tudo, mas a gente olha muito para o fundo em termos relativos. Então, assim, naquele momento, a Login se mostrava melhor do que as empresas do nosso portfólio. E aí você troca, entendeu? Então eu vendi a ação minha que estava caindo 50 para comprar a Login, estava caindo 50 também, né? Aí você pensa, pô, mas você está vendendo? Pô, eu tô porque essa situação tá melhor, né? A simetria é melhor, entendeu? Então, assim, a gente faz muita relação de troca no fundo, né? E principalmente esses momentos das crises, é nesses momentos, né, que tem aquele ditado que eu gosto também, que joga o bebê com a água do banho, entendeu? A gente tá atrás dessa situação. As minhas analogias não são... O cara tem as melhores analogias dele, né? Não, mas eu acho que isso é uma dúvida muito grande das pessoas, né? Hoje mesmo, lá no meu Instagram, o pessoal perguntou, eu comprei a ação que vocês indicaram por R$20, agora ela tá R$40. Eu devo vender essa ação ou não? Eu falei assim, comprar uma ação, né, que subiu 100%, a gente assim, não diz muita coisa sobre o que você deveria fazer com ela, né? Você pode vender essa ação se você acredita que a tua margem de segurança caiu muito, ou seja, ela já não está assim, com uma simetria tão boa. Você gosta da empresa, a empresa é boa, entrega um bom resultado e tudo mais, mas assim, talvez nesse valuation eu fico um pouco mais confortável, ou você acha que ela é boa, né? Mas olhando para outros vários negócios que estão na bolsa, você consegue encontrar coisas com uma simetria melhor, né? Então, é um pouco dessa discussão que eu acho que a gente tenta trazer aqui sempre, né? Que e explicar isso para a pessoa física, né? Porque, assim, é uma decisão, às vezes, muito difícil também. E às vezes a pessoa acha que ela tem que recuperar o dinheiro com aquela tese, né? Caiu 50%, não, precisa recuperar com aquele... Não, você assim, pode trocar, né? Fala, cara, acho que vai ter mais simetria, vamos comprar lá. O preço médio, cara, é uma âncora horrorosa, entendeu? Ela só serve para contar vantagem em bar e nada mais. Porque, assim, o que importa é daqui para frente, todos os business, entendeu? Então, assim, essa ancoragem, né, a gente tem vários, né, vieses cognitivos, né? Essa ancoragem de preço médio é uma das piores, entendeu? Porque eu já escutei investidor grande falando, pô, eu não vendo empresa com prejuízo. Fala, cara, isso aí você está se autoimpondo uma restrição que não existe, entendeu? Então, assim, a gente até, usando um pouco, a gente desinveste por 3 motivos, né, no fundo, na Tarpon, né, no Tarpon GT. Porque chegou num valor que a gente acha que a margem de segurança está muito menor. E para ser bem sincero, não é a maior parte dos meus desinvestimentos. Então, assim, é uma tese que materializou de começo, meio e fim. Então, né, esse é o sonho de toda a tese, né? Deveria ser, todas as teses deveriam ser isso. Ou, né, a forma que a gente desinveste mais usualmente, eu acho uma tese melhor do que eu tenho no meu portfólio. E aí eu falo, pô, eu vou deixar, né? Eu comprei uma empresa que eu enxergava um potencial de valorização de 60%, hoje ela tem 20%. Eu estou achando uma nova tese que tem um potencial de valorização de 60%. Então, eu troco uma de 20% por uma de 60%. Tudo isso é incerto, né? Você só vai saber depois, mas
Esse, em geral, é a forma mais frequente de desinvestimento nossa. Ou um desvio de tese. Então, pô, eu comprei essa empresa com essa cabeça, com essa fundamentação. Teve um desvio relevante, desinveste, fica 2, 3 meses fora, repensa. Se você achar que faz sentido, você volta. Né? Até aproveitando isso, você comentou no começo que teve uma tese core que você fez um desinvestimento que não deu muito certo. Assim. Não deu. O que foi? O que você aprendeu aí nesse... Assim, foi um investimento que a gente achava uma assimetria bastante relevante. Ela renova, uma empresa de energia renovável. 2 empreendedores que começaram do nada mesmo, com PCHs, né? O Ricardo e o Renato. Ao longo do tempo, eles perceberam que a energia eólica ela tinha, né, um potencial muito maior do que a energia hidrelétrica. Eles encontraram no interior da Bahia, né, uma região de ventos excepcionais. Eles até brincavam lá, é um quadrilátero, né, eles chamaram esse quadrilátero de mapa da mina. E eles foram muito bem sucedidos nos primeiros leilões de energia renováveis com esse projeto. Né? A cidade chama Caetité, onde ficam os projetos. O LER 2009, o projeto deles foi um projeto assim, excepcional. Né? Até então, para vocês terem uma ideia, né, o fator de capacidade dessas usinas deles eram quase 3 vezes maior do que as capacidades existentes que estavam mais no sul do Brasil. Eles acharam essa região com o professor do ITA, que pesquisou todos os ventos, e vento não é só intensidade, né? Vento tem a constância, tem uma série de fatores que ajudam na produção, né? Não pode ter muita turbulência. E era uma empresa que a gente via num caminho, né, de fazer uma reciclagem de ativo ao longo do tempo. Eles conseguiram fazer o desinvestimento parcial desse projeto, né? Só que a empresa que comprou os ativos dele, que era uma empresa chamada Terraform Global, né? Que era uma empresa que era controlada por uma empresa chamada SunEdison, quebrou nos Estados Unidos. E aí a gente, né, no fundo, a gente errou de achar que a empresa seria capaz de passar, né, por esse estresse, né, numa empresa já muito alavancada. A principal fonte de financiamento dele tinha tido problema, Chapter 11, e a gente subestimou a necessidade de realavancagem da companhia e o capital e o momento, né, de levantar capital. O fato foi que a ação, a gente entendia que tinha um potencial muito grande, os projetos eram muito bons, mas por uma questão de financiamento, eles também acabaram indo para uma recuperação judicial. Então, assim, a gente no meio do caminho, né, a gente olhando para trás, né, o dia da SunEdison era o dia para zerar a posição. Falar, cara, acabou a tese, né, vamos embora, vamos ficar um pouco tempo fora. Mas a gente esperou e a ação saiu de 32, foi para R$8. E aí foi um machucou um pouco. Ficamos ficamos mais humildes. Mas o que eu falo muito para as pessoas, né, que acompanham o nosso trabalho, sobre a gente falando sobre investir em ações, cara, é um exercício de muita humildade, né, porque, enfim, a gente já acertou e errou bastante ao longo do tempo. O pessoal que quer entrar num jogo de ganhar sempre, vai perder muito mais. Assim, investir em ações é você aceitar que você vai errar algumas vezes, é minimizar os teus erros grandes, né, e tentar acertar bem, acertar mais do que perder. Quando perder pouco, quando acertar, ganhar bastante. É assim, eu consigo contar milhares de casos de empresas que eu comprei, que eu achava muito, muito, muito óbvio aquela compra, e que depois que a ação subiu 100%, eu me achei um idiota de não ter comprado mais. Né? Ou a mesma coisa também inversa, né? De ter falado assim, cara, eu vou comprar esse negócio porque eu acho que é um negócio que assim tem um upside gigantesco, mas também tem um risco gigantesco. Né? E aí quando a tese começa a desviar, né, daquilo que você inicialmente... Você fala assim, puta, eu acho que pode ser que vai desviar um pouquinho, mas vai voltar, e aí você fala, putz, talvez a minha posição era grande demais, né, porque eu imaginava. Então, assim, isso é uma coisa muito legal de acompanhar os gestores falando, né? Porque, assim, quando a gente vai conversar com os gestores de ações, uma coisa que eu avalio muito no gestor é, assim, o quão
confortável ele fala de uma tese que ele ganhou ou perdeu dinheiro. Se é um cara que, assim, quase que nunca dá o braço a torcer de que ele vai errar em algum momento, né? E ele minimiza isso, esse provavelmente é um gestor que vai fazer alguma besteira lá na frente, né? Não, assim, o nosso business, e assim, internamente a gente fala bastante, a gente vai errar, a gente tem que errar, é parte de errar, porque assim, você sempre vai operar com informações incompletas, com situações, né, em alguns momentos, né, ainda pouco claras, e que você tem, né, um mapa, né, de probabilidades, né, você faz uma árvore de caminhos que aquela empresa pode seguir. Então, assim, se você fizer, eu não vou errar, você só vai para empresas em que a simetria, né, de risco ela vai estar menos, ela vai ter uma relação pior, entendeu? Então, assim, errar faz parte, assim, a gente vai errar, a gente avisa nossos cotistas, me desculpa, mas a gente vai errar, e se eu deixar de errar, eu não estou fazendo o meu trabalho, a gente tem que estar... Agora, tentar, né, ao longo dos anos, aprender com esses erros e não cometer erros iguais, né? Iguais. Errar diferente. Tem erro novo, né? Mas assim, o investir, né? Eu gosto muito de uma frase do Seth Klarman, né? Ele fala, cara, todo investimento é um ato de arrogância. Porque um está vendendo e o outro está comprando. Então você está falando para o vendedor que ele está errado, entendeu? Vamos dizer, algumas vezes você vai estar certo e outras vezes você vai subestimar, entendeu? E tem um viés que eu gosto, que eu acho que em muitas pessoas acontece, que chama endowment effect, né? Que assim, você tem, né? Você atribui mais valor para as coisas que você tem do que as coisas que você não tem, entendeu? Aí você olha para sua carteira, você só vê flores, né? Não, isso aqui foi temporário. Não, você fica num denial, entendeu? E a gente, uma das coisas que a gente estimula, e o Zeca, acho que principalmente, que é o CIO, cara, a discussão é aberta, a gente vai discutir todos os assuntos, não tem assunto proibido, entendeu? Então, assim, se tiver alguma percepção diferente da que tem, né, a maior parte das pessoas, traz, porque esse é o importante. E aí você vai investigar se tem ou não tem, mas errar faz parte do processo, tem que errar. Não, tem uma coisa muito legal que eu falo sobre esse endowment effect, né? Ou até mesmo dá para explicar isso através de vários outros viés comportamentais, né, que é o cara que tem resistência a vender ações com prejuízo, mas quando o cliente chega lá na Nordwealth e fala assim, eu tenho essa carteira aqui de ações, né, um pupurri de ideias que ele teve, umas ele comprou porque ele ouviu alguém falar, outras de outra casa de análise, uma porque ele tem própria convicção, eu falo que virou um pupurri de ideias, né, e geralmente é um cemitério, é mais ou menos um cemitério, né? Porque o pessoal realmente tem resistência a vender ativos com prejuízo. Mas eu faço uma pergunta que é muito simples para o cara. Eu falo assim, olha, imagina o seguinte, você tem aí R$1 milhão em ações, tá? Hoje a tua carteira vale R$1 milhão, tá bom? E aí aconteceu alguma coisa lá na corretora que eles venderam todas as suas posições, né? E aí venderam todas as suas posições, você tem R$1 milhão agora em reais, tá? O prejuízo acumulado é uma questão contábil que você tem que resolver com o seu contador, mas hoje você tem R$1 milhão, né, eram em ações de 20 empresas que você por acaso tinha comprado ao longo desses últimos 2, 3 anos, mas hoje você tem R$1 milhão, você pode alocar esse patrimônio do jeito que você gostaria. Você alocaria exatamente nas mesmas 20 ações, na mesma proporção que você alocaria? O cara fala assim, não. Pô, então assim, você está deixando uma evidência muito grande de que você está ancorado em várias dessas suas ações, ou seja, porque você ganhou muito dinheiro com uma que você não quer vender, ou você perdeu muito dinheiro com outra. Não quer vender. Enfim. Então, assim, o pessoal se ancora muito nessa questão. Né? Eu já tentei fazer esse exercício diário, né? Olhar para minha carteira e falar, se eu acordei hoje, se eu teria carteira, e aí é uma intensidade que talvez... É difícil. Mas assim, é difícil. Mas assim, a gente, tempos em tempos, a gente fala, cara, se eu estivesse começando o fundo hoje, essa seria a carteira? Se você tiver dúvida, revisa, entendeu? Sim. Porque, assim, esse desprendimento ajuda muito, entendeu? Esse é um desprendimento que eu acho que dá clareza, entendeu? Pô, se eu tivesse que montar hoje a minha carteira, ela estaria com essa característica. E isso, né, tem um alocador de um endowment, me fugiu o nome dele, que ele fala assim, ele gosta de gestor que está começando, porque... No começo da gestora, primeiro,
né, o cara tá com uma energia maior, então ele fala, pô, vai produzir, vai, né, tá muito, né, naquela vontade de produzir um track record legal, e o cara tá menos apegado às posições. Então, assim, a gente... E não ficou rico também. Talvez. Pode ser também. Quando o cara fica tá correndo rico, aí... O cara tá rico demais, aí aí ele começa a tomar menos risco. É mais um negócio de taxa de ADM do que de performance. Na ADM. E a gente usa, né? A gente teve com ele algumas vezes, eu tô tentando lembrar o nome, me fugiu agora. Esse é uma disciplina que a gente tem, entendeu? Assim, cara, cara, o fundo tá indo bem, que bom, pra frente é que importa, entendeu? Pra trás já foi. Sim. Pra trás, acho que até dá pra falar pra frente, dá pra falar dessa tese de Wilson Sons aí. A gente acabou falando bastante de coisa aqui, mas assim, acho que o pessoal gosta de saber quais são os cavalos daqui pra frente, gripados. Eu gostei dessa analogia. Quais são os gripados? Quais são os cavalos gripados da carteira da Tarpon? Quem dormiu no relento, né? Não, assim, a gente, né, a Wilson é uma empresa que a gente está investido há 6 anos. Ela é uma empresa assim com duas principais atividades que a gente gosta muito, né? São negócios, né, vinculados a atividades essenciais, né, para a atividade, né, econômica, né? O maior negócio deles é rebocador, né? Que eu vou falar daqui a pouco, é um outro tipo de ativo que a gente gosta, que são os ativos, os ilustres desconhecidos, né? Assim, né, acho que pouca gente conhece o setor de rebocadores, mas a gente vai explicar um pouco que é um setor rentável, né, com baixo risco de substituição, né, com uma disciplina bastante grande. E ele tem 2 portos, né? Um em Rio Grande, que é o porto mais, o extremo sul do país, né, que fica em Rio Grande, no final, né, a gente tem a Lagoa dos Patos, né, onde encontra com o Oceano Atlântico ali, bem pertinho da Argentina, Uruguai, e tem Salvador, que é um porto também que são 2 portos, né, que a gente chama, eles não são monopolistas, porque não existe, né, uma regulamentação para isso, mas eles são 2 portos que regionalmente são muito protegidos, né, são duas geografias que eles têm, né, uma participação e uma dominância natural, né, porque essa questão de carga, você não viaja com a carga muito longe, porque o custo do frete, claro, é proporcional ao tamanho da viagem. Então, geograficamente, eles têm 2 portos super bem localizados, né? Os 2 portos são portos que têm calado e estrutura para atender a uma nova geração de navios que ainda não chegaram no Brasil, mas em um momento vão chegar. Então, Santos, Salvador e Rio Grande são os portos que hoje têm essa capacidade para atender esses portos, né, por causa de largura e calado. E um business, né, esse é um business, né, que é uma concessão, eles têm a renovação dessas 2 concessões e ligado à atividade econômica, né, importação e exportação, é trade, né, o que importa para ele é importação para consumo, né, ou exportação de alguns produtos. Então, né, no sul tem algumas vocações, né, tem muito agronegócio, carnes, né, em Salvador tem um polo petroquímico, que ele é o principal operador. E o business de rebocador, né, é um business que hoje no Brasil é bastante consolidado. A Wilson é a maior empresa do setor, né? É um business que basicamente, né, é um barco de alta potência que faz a ancoragem do navio no porto, né? Então, se olhar um navio, né, ele só vai reto, né? Então, quando você vai fazer, né, a ancoragem no cais, você precisa, né, de uma força, de uma tração, seja para trazer em canais, né, em portos que tem canal de acesso, Santos, próprio Vitória, tem vários, ou para fazer a manobra, né, de ancoragem no cais. E esse é um business, né, que demanda um investimento alto, né? Cada rebocador, para você ter uma ideia, custa aí em torno de 10, 15 milhões de dólares. A Wilson tem 82 rebocadores e atende, né, desde navios graneleiros, então assim, né, navio com grãos, soja, milho, né, que tem crescido muito, né, recentemente. Navio com minério de ferro precisa, né, os Valemax, né, esses navios, né, aí precisam de equipamentos até mais potentes para fazer a manobra, até containers, né? Então todos os navios precisam, né,
desses barcos para fazer a manobra. É um business, né, com a barreira de entrada alta, seja por investimento, seja por licença, você precisa de licença, né, para operar. Esse ano a gente estima que deve fazer em torno de 600 milhões de EBITDA esse business de rebocador. Né? Fica só de rebocador. O business de terminais deve fazer algo em torno de 400, 500 milhões de reais. Então, assim, uma empresa que esse ano deve fazer aí em torno de 1 bilhão e 100 de EBITDA, 1 bi e 100. E vale 5 bi na bolsa. E vale 5 bi na bolsa. Então, 5 vezes... ela tem um pouquinho de dívida, ela tem um pouquinho de dívida, ela tem 1,2 vezes dívida, mas uma dívida de longo prazo, né? Principalmente num fundo que estimula, né, a produção de rebocador no Brasil. Esses rebocadores são todos feitos no Brasil, que é o Fundo de Marinha Mercante, numa taxa extremamente atrativa. Então, assim, é uma empresa, né, com uma alavancagem baixa, com custo baixo. O crescimento é um crescimento muito vinculado a trade do Brasil. Então, por exemplo, esse é um ano que tem crescido, principalmente o agronegócio, né, que tem tido essa produção imensa. Mas não é uma empresa que vai dobrar de tamanho em 2, 3 anos. Esse não é o case. O case é uma empresa previsível, geradora de caixa, baixa alavancagem e que está começando a distribuir dividendos. Né? Ela teve uma divisão que ela faz também, que é assistência para as plataformas de exploração de petróleo. Essa divisão demandou capital até ano passado, esse ano acho que demanda um pouco. A partir do ano que vem, a empresa vai estar com uma conversão de caixa alta. Ela fez um investimento em Salvador, em Rio Grande, para renovar as concessões. Né? As concessões de portos foram renovadas mediante a investimento que você fizesse como contrapartida. A gente entende que ano que vem ela deve estar aí por volta de 9%, 10% de dividend yield. Então, assim, uma empresa, né, com business... O business de rebocador é 100% dolarizado, o que ajuda a carteira, né? Então, se o dólar subir, né? Essa é uma empresa small cap dolarizada, eu costumo dizer que ela é mais small cap do que dolarizada. Demora tempo para a turma, não é que nem, né, Vale, Klabin, que a turma Suzano, não, lá demora, mas você tem um D-rate se tiver, né? Altamente previsível, né? Assim, se acompanha o número de rebocadores que são adicionados por ano na indústria. O segundo maior player é um player chileno chamado Sun, uma empresa super disciplinada, controlada por uma família também há muitos anos no Brasil. E a gente entende, né, que essa combinação, né, de ativos e pelo valuation especificamente, quando você compara com empresas, né, listadas lá fora, a gente chega a 40%, 50% de desconto dos múltiplos. Né? Mais o crescimento. Mais o crescimento que pode surpreender, né? Se a atividade econômica em algum momento melhorar, que tem sido bastante difícil nos últimos anos, mas vai que, né, acontece, ela também é beneficiada. Né? E um último elemento, esse é um setor que tem passado por consolidação, e a Wilson é um dos poucos ativos grandes e independentes no Brasil. Então, assim, tem um potencial, pode acontecer ou não pode acontecer. Em geral, né, esses ativos, a gente olha para o ativo e entende que aqui tem retorno suficiente. Né? Eventualmente pode ter algum trigger que possa te ajudar a compor retorno eventualmente, mas não é necessariamente essa principal característica. Muito bom. Vamos falar, falta aqui mais uns 15 minutinhos, vamos tentar se a gente consegue falar mais 2 cavalos gripados aí. Tem um monte, né? Aqui não falta, a gente tem Fras-le, né? As principais posições hoje da Tarpon, Wilson Sons primeiro, né? Fras-le, Hidrovias, Lavi, Tegma e Horizon, né? Fala de Fras-le e depois a gente tenta falar um pouquinho das outras aí, pra gente cumprir o horário. Então, assim, a Fras-le, né? A gente olha para a carteira, a forma como a gente compõe carteira, a gente gosta de agrupar as principais teses, né? Então, a gente tem um grupo de infraestrutura, que é Wilson Sons e Hidrovias, né? São 2 business que estão ligados, né? Pouco ligados a consumo discricionário brasileiro, tem alguma exposição, mas é a parte menos relevante. Tem um grupo de empresas que a gente entende que são consolidadoras dos seus setores, né? A Horizon e a Fras-le são 2 consolidadoras. Isso o que a gente quer? A gente não quer depender exclusivamente de crescimento orgânico, entendeu? O crescimento orgânico no Brasil tem sido, né, bastante difícil para diversos setores e a gente tenta identificar empresas que
já provaram a sua capacidade de fazer M&A e consolidar. E a Fras-le e a Orion se encaixam nesse grupo. E a gente tem um terceiro grupo, né, hoje, que é o consumo discricionário cíclico, que a gente tem Lavi e Tegma, que são duas empresas, né, que estão expostas, né, à renda disponível, inflação, financiamento, mas, né, as duas são caixa líquido e em valuations que a gente considera super descontado. Fras-le é uma das histórias que a gente também gosta muito de falar, porque ela hoje, né, quando a maior parte do mercado olha para ela, entende uma empresa de autopeça, né, porque ela, de fato ela produz autopeça. Mas a natureza do negócio dela é muito diferente de uma empresa típica de autopeça, né? 90% da venda da Fras-le é mercado de reposição. E aí também eu costumo brincar que, né, a Fras-le é um case de calculatorial, né? Porque assim, você tem um veículo, né? O dia que você sai com ele, você está X quilômetros mais próximos de ter que trocar seu freio. Então, assim, em geral, é 10 mil quilômetros. Então, assim, todo dia eu vejo a Marginal cheia de potenciais compradores de Fras-le passando e ela tem, né, um produto e uma participação completamente, né, desproporcional. Ela é o principal player, né? Ela tem vários segmentos, mas usando o freio como exemplo, ela é o principal player desse setor. Então, com isso, né, ela tem um preço muito diferenciado e principalmente, né, ela há 4, 5 anos atrás começou a fazer aquisições de produtos adjacentes, né, e talvez a melhor aquisição até agora tenha sido da Nakata, que é uma empresa de amortecedores, que ela fez assim a sinergia, né, seja de custo de produção, seja de distribuição, né, seja comercial, é uma empresa que quase triplicou na mão da Fras, né? Por quê? Ela tem, né, um canal de distribuição, né, ultra penetrado no Brasil, então, né, os produtos da Fras, né, a Fras é do grupo Randon, né, a Randon é a controladora da Fras, tem uma reputação imensa, então assim, né, muitas pessoas não conhecem, né, a reputação da Fras, né, porque não é um produto de consumo, né, mas o seu mecânico conhece, então pode perguntar para o seu mecânico que ele vai te falar sobre os freios Fras-le. E quando ele comprou a Nakata, basicamente ele integrou, né, a Nakata para esse sistema de distribuição que eles têm. Eles unificaram, né, a produção, parte da produção, numa planta muito moderna que eles desenvolveram aqui em Extrema. E por último, né, eles ganharam a sinergia de canais que a Nakata não tinha. Então, assim, a Fras-le, para vocês terem uma ideia, a gente voltou a investir nela em 2019. Em 2019, o EBITDA da Fras-le, do ano inteiro da Fras-le, foi 190 milhões de reais, tá? Fast forward, segundo TI de 2023. No segundo TI de 2023, ela deu 200 milhões de EBITDA. No TRI. Esse ano, a gente acha que ela deve buscar 700 milhões de EBITDA. Multiplicou por 3, 4. Multiplicou por 3, 4 a empresa. O ROIC era em torno de 13, 14, a gente acha que está indo buscar 20, 25. E esse modelo de aquisição dela, ela fez uma aquisição pequena esse ano em Londres, né, na Inglaterra, no Reino Unido, da Judatec. E ela tem mais 2, 3, né, alvos claros de aquisição que em algum momento vão acontecer. Então você tem, né, uma demanda muito resiliente, né, porque o envelhecimento da frota faz com que, né, muito mais seja usado, né, necessidade de trocar, né, os materiais de desgaste. Ela tem crescido alguns produtos novos através de aquisição. Ela não tem dívida hoje. E ela está negociando aí em torno de também 5,4 vezes EBITDA. Então, assim, é uma empresa que cresce, gera caixa, ganha market share e está num valuation, assim, né, que a gente acha bastante... Então, eu costumo brincar que às vezes a gente tem que olhar, né, os cases sem olhar o nome que está, né, com ele. Se essa fosse uma empresa large cap, essa é uma empresa que negociaria, a gente acredita,
mais do que o dobro do EBITDA do que ela negocia, entendeu? É uma empresa que subiu e continua barata de alguma forma. Então, essa é a beleza desses negócios, porque assim, ela vai tendo, né, ela não teve re-rating ainda, a gente acha que em algum momento ela vai ter um re-rating, porque assim, esse modelo de negócio e essa capacidade de fazer M&A tem muito valor, né? A gente estava falando um pouco antes, 75% dos M&A, 75% dos M&A dão errados, entendeu? Então, os modelos de negócio que são comprovados têm valor, vira plataforma, né? Ele consegue comprar uma empresa a 7 vezes EBITDA e na mão dele vira 2, né? E essa capacidade de fazer isso, né, diversas vezes tem muito valor. Então, essas empresas consolidadoras lá fora sempre negociam a múltiplo de empresas que não tem. É muito louco isso, né? Porque assim, as empresas maiores, né, blue chips da vida, em negócios muito estabelecidos, elas fazem M&A com empresas com múltiplos mais baixos, né? Quase para reduzir o múltiplo, né? E a empresa que é bem sucedida fazendo M&A, na verdade ela pode se dar o luxo de comprar até ativos com valuation maior, dado que a plataforma consegue entregar crescimento, né? Exatamente. E a dificuldade né, porque quando você vai numa transação privada, né, quando você faz um M&A, em geral o vendedor, ele sabe o preço do ativo. Sim, então ele não vai... O cara do setor, se o preço dos negócios piores do que o dele, menores do que o dele, tá 7, 8 vezes, exatamente. Né, muito provavelmente o preço que você está pagando de 5 tá errado. Exato. Né? E ele faz, né, na Juratec ele mostrou, né, na Cata, ele paga, sei lá, 7, 8 vezes EBITDA e com as sinergias que só ele tem, ele consegue trazer num múltiplo menor. Mas hoje, né, se alguém batesse na porta da família Randon e falasse eu quero comprar a Fras-le, isso eu acho que é um evento que não deve acontecer porque a família, né, tem um plano, né, longevo, seja na Randon, seja na Fras-le. Assim, se vendesse a 12 vezes EBITDA, eu ia falar, olha, eu acho que vale mais. Aí vira sócio torcedor. Aí tem um pouquinho mais. Um pouquinho. Aí ganha aquele sticker de sócio torcedor e vida que segue. Eu acho que a gente podia falar aqui de Lavie, né? Que acho que é um case que a gente nunca falou aqui no Skin the Game. E também entrou um negócio de Casa Minha Vida agora, né? Eles entraram um pouco nesse negócio. Eles têm uma participação. Você até podia falar se isso, né, altera um pouco a tese ou não. assim, o Lavie é um desses cases também pouco conhecidos, né? O empreendedor é o Rafi Horn, né? Ele é sobrinho do Eli Horn. E um IPO que a gente não participou foi um IPO de 2021. E nesses filtros que a gente faz, né, de valor, né, eventualmente, né, caixa desproporcional ao market cap, a gente tem vários filtros para originar ideias, né? Para ir jogando ideias para a gente olhar e fazer a seleção. A Lavie caiu num desses filtros. A gente olhou a empresa, a gente conhecia pouco até então. E à medida que a gente foi conhecendo o Rafi, a gente linkou a história dele antes da Lavie com a história da Lavie. Ele administrava uma empresa que a Cirela era sócia, chamada MAC, que assim, os números da MAC, sempre que a gente olhava a Cirela, a gente olhava para a MAC e falava, pô, essa empresa, cara, ela passou pela crise de 2014, 2015, assim, com margens assim, não tinha ninguém perto da MAC, não tinha ninguém. E foi uma destruição para o setor, né? Foi uma destruição, né? A Exetec preservou muito bem, porque ela tinha caixa, concentrou em São Paulo, mas mesmo do ponto de vista operacional, a MAC tinha retornos até melhores do que a Exetec de negócio, né? A Exetec tinha o caixa, que era um valor que ajudou muito ela nesse processo. Então, pô, a gente hora que a gente conseguiu fazer essa conexão, a gente viu que tinha uma empresa, né, que tinha um empreendedor por trás com track record excelente. Até brinco, assim, é como se o Stuberger saísse, né? Montar um fundo e novo, bater né? um fundo novo. Assim, o fundo não é novo, entendeu? O cara tem 40 anos 30 anos de bater mercado, entendeu? O CNPJ do fundo é novo, mas o cara que tá operando não é, entendeu? Que é a melhor situação possível. Então, né? pô, aí, pô, a ação, né, era uma ação que a gente sabia que ia sofrer com subida de juros, a gente foi comprando ao longo, né, de toda a queda da ação, a gente começou a comprar, acho que a R$6, a gente parou de comprar, salvo engano, a R$2, então foi um caminho longo,
Mas à medida que caía, e isso foi parte da tese de investimento, ela tinha 700 milhões de caixa líquido. Então, na última tranche que a gente comprou quase que 80% do valor era caixa. E a empresa, além, né, dessa questão de ter um desconto, assim, né, na nossa visão, extremamente alto, a empresa produziu resultados muito bons ao longo desses últimos anos, né? Então, assim, ele tem uma estratégia que é até parecida com a nossa, até brinco, assim, acho que essa talvez seja um dos motivos da gente, né, ter feito uma posição grande. Hoje a gente tem, né, um pouco mais de 15% da empresa. Ele faz 4 a 6 lançamentos por ano, então é bem concentrado em lançamentos. Em geral, empreendimentos, né, com VGVs superiores a 500, 600 milhões de reais. Ele fez ano passado 2 lançamentos que assim foram 2 lançamentos assim extraordinários, né? O Verdun. Tô vendo aqui. O Verdun, que foi na Zona Norte, e ele fez o lançamento junto com a Cirela, né, no antigo terreno da Kibon. E esse ano ele continua com lançamentos e produtos assim acima da média. A VSO dele, né, que é a velocidade de vendas, é o dobro da média do mercado. Então, assim, é uma empresa, o empreendedor, que é o Raf, a gente tem uma admiração imensa, né? Ele tem, né, essa questão de olhar o terreno e fazer o produto daquela região. Então, cada lançamento dele, a gente acompanha quase que semanalmente a venda dele em relação aos concorrentes. E, assim, em geral, ele performa muito melhor que os concorrentes, né? Que é uma demanda, né, de bairro. Ele tem, né? Ele comprou esse terreno que hoje ele vai lançar dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que é na Barra Funda, né? Um terreno muito legal que ele comprou na Barra Funda, uma oportunidade. A gente acha que pode ser uma oportunidade, né? Ele vai inicialmente começar com um projeto, né, para entender essa oportunidade de uma classe, né, mais baixa. E além disso, né, dentro da empresa tem o filho dele que tem feito um trabalho muito bom, é o braço direito dele. E a gente acha, né, que hoje é uma dessas empresas, né, que é dono, né, com a barriga no balcão, né? O track record recente dele tem sido excepcional. Ele lançou no segundo TRI um empreendimento na Avenida Indianópolis, chamado Eli Saab, né? Chama Safir, né? Da Eli Saab. Assim, altíssima renda. Foi muito bem sucedido, né? O empreendimento teve uma aceitação muito grande. Então a gente entende que, né, é uma incorporadora muito descontada, com produtos que têm sido, né, bem sucedidos. Ele lançou também talvez o Versace, que foi na Avenida Ibirapuera, que foi também um sucesso muito grande, num valuation atrativo, né, com caixa líquido de 500 milhões, 600 milhões. Vale quanto a empresa hoje? Hoje ela vale 1,5 bilhão, mais ou menos, 1 bilhão. Uns 40%, 30%. Hoje diminuiu, né, a empresa valorizou esse ano, né, como setor, mas a gente acha ainda extremamente descontada, principalmente pela qualidade da execução e do management que tem hoje, né? Então a gente acha uma das grandes assimetrias do setor, né? Ela negocia com múltiplos muito descontados, principalmente pelo crescimento que ela tem conseguido ter. Assim, ela tem tido os maiores crescimentos do setor há 3 anos. Assim, é uma empresa assim, assim, a gente tem uma admiração muito grande. E falo pro Raf que torço muito para ele continuar executando da forma que ele tem executado. Enfim, é uma posição pouco conhecida ainda, uma empresa pouco conhecida. A gente praticamente não ouviu ninguém falar, e é legal do Skin the Game aqui é justamente trazer algumas ideias, né, mostrar o racional de ações que, enfim, o pessoal não olha tanto, entender um pouco da cabeça do gestor. Aliás, até queria avisar o pessoal que está acompanhando a gente, se vocês forem lá no site da Nord, nordinvestimentos.com.br, a gente reformulou todo o site, tem lá uma abinha que é o Nord Fundamentos, e aí você pode colocar lá LAVV3, a gente mostra um resuminho da ação, né? Então, quanto que é o valor de mercado dela, qual que é o enterprise value, né? Que é o que soma também a dívida, receita líquida dos últimos 12 meses, dividend yield, o gráfico da ação, dá para vocês terem um quick view assim sobre a empresa e é legal para quem quiser depois estudar, né? Lembrando que aqui a gente traz os gestores para a gente trocar ideia, entender a cabeça dele, conhecer mais cases e depois, obviamente, todo mundo tem que fazer o devido estudo, né?
Mas eu confesso que sempre dá um pouco daquela coceira de falar assim, eu vou estudar esse negócio, eu vou comprar um pouquinho. Não, assim, vale a pena conhecer o empreendedor, vale a pena conhecer os empreendimentos. Assim, o real estate é um setor difícil, é um setor, né, que bem cíclico, né? É um setor cíclico, mas assim, tem, né, companhias que foram capazes de gerar valor. A Cyrela é uma, a Zetec é outra, a Lavi eu acho que é uma dessas companhias que ainda, né, o RAF, né, nesse momento, né, acho que tem um alinhamento muito grande para continuar crescendo. Ele comprou 2 terrenos no meio da crise, 2 terrenos enormes no meio da crise. Acho que esses terrenos ele comprou em novembro do ano passado, e ele né, nos falou, olha, ele anunciou, né, 2 terrenos. Eu falei, Raf, por um lado eu fico assim, né, meio triste que o caixa vai ter que sair do caixa, né, então, mas por outro lado eu tenho certeza que nesse momento de mercado são, né, possivelmente... VGV gigante. É VGV gigante. É um na Paulista, ele comprou 8 mil metros quadrados na Paulista, e outro ele comprou, salvo engano, 40 mil metros quadrados na Zona Sul. É um terreno que vai virar quase um bairro, e comprou numa hora, novembro do ano passado, que estava todo mundo retraído. E aí, assim, a nossa, né, análise e entendimento é que quando tem um produto e olha para o terreno e vê que aquele produto, ele sabe que aquele produto vai sair, né? Vai sair. O cara tem confiança na competitividade daquele produto. Então, assim, é esse tipo de empreendedor que a gente está atrás, né? Um empreendedor que entende mais do negócio que a gente, que tem capacidade de tomar risco quando ninguém está tomando risco, porque realmente em novembro do ano passado tinha, né, vários empreendedores vendendo o terreno, ele estava na contramão, e eu acho que, por exemplo, esses 2 terrenos, né, a gente entende que são produtos que vão ser produtos que, quando lançados, vão ser imbatíveis, entendeu? E é esse tipo de empreendedor que a gente quer estar associado, é o cara que, quando, né, todo mundo está com receio, ele fala, pô, aqui tem uma oportunidade. E quando ele comprou os 2 terrenos, eu falei, Raf, simula que o Brasil está indo para uma crise enorme, cara, e vê se o preço para de pé. Ele falou, não, Rafael, é exatamente isso que a gente fez. Assim, esses preços que a gente está pagando aceita muito desaforo. Então, assim, é esse tipo de situação que a gente quer estar exposta, entendeu? Sim, sim, maravilhoso. Então, a gente espera, né, que o Dida, né, que é o filho dele, e o Raf, e todo o time da Lavi continua fazendo um bom trabalho, né? Então, a gente aí de novo assumindo um pouco de sócio-torcedor, mas com a disciplina. A vantagem de investir na TARPON é porque ele não vai avisar quando for vender Lavi, né? Foi legal a gente conversando aqui, um ponto de conversar antes de começar o programa, é que talvez a maior dificuldade do gestor, né, é quando ele, né, encontra a empresa, investe, e aí chega o momento de sair. Exato. Rola uma dor. Uma dor, principalmente pro dono da empresa, né, o controlador fala, pô, você tá me abandonando. Eu falo, cara, a gente foi feliz durante um tempo. Mas no devido preço a gente pode até voltar a ter uma nova relação. Outro dia eu tava com o CEO de uma dessas empresas que a gente falou que a gente desinvestiu. Pô, você não vai comprar? Eu falei, putz, cara, tem uma notícia ruim aqui. Pra eu comprar, a ação precisa cair, né, cara? Então, assim... Alguns pontos percentuais. Eu tô louco pra voltar. Mas assim tem que cair um pouquinho. Então eu falei, pô, se eu ficar urubuzando, você não vai gostar. Muito bom. Maravilhoso. Passou rápido aqui, hein, Luiz? Então falamos sobre login. Falamos sobre Wilson Sons, Frase, Lavi. Enfim, também para o pessoal que quiser depois acompanhar o que a Tarpon escreve, fala, vocês têm feito aí uma comunicação trimestral, né? Temos. Então, explica aí pro pessoal que quiser acompanhar, entender mais sobre os cases, como que eles podem acompanhar, entender mais sobre a casa. Legal, a gente tem o site nosso lá, tem, né, as nossas cartas, as lâminas, e a gente soltou uma carta recente, acho que, né, sobre fundamento das empresas, que eu acho que, né, todas as histórias, né, a gente olha sempre, né, o fundamento. Então tem um site nosso, tem todas as informações, ou procurar nosso time comercial também. O time comercial sempre está lá super disposto para atender, né, os investidores. Então eu acho que são as melhores formas aí de conhecer mais o fundo e enfim. Beleza. Perfeito. Ótimo. Obrigado, Maisonef. Sempre uma aula aqui aprender com você. É muito legal que a gente ouve sobre cases que a gente dificilmente ouve por aqui, então
legal desse programa a gente também conversar com gestores que estão olhando coisas que pouca gente tem falado, né? E, enfim, agradecer você, parabenizar pelo histórico todo, né? Um dos fundos que a gente acompanha aqui de perto já há muito tempo e tem tido uma performance excelente em todas as janelas. E, enfim, daqui alguns meses a gente volta para descobrir quais são os próximos cavalos gripados. Estamos atrás. Sempre atrás. A gente sempre tá atrás. É isso aí, pessoal. Eu queria agradecer a todo mundo pela audiência. Lembrando que a gente está aqui sempre no Spotify também. Você pode ouvir esse mesmo conteúdo nas outras plataformas. Lembrando que esse programa vai ao ar quinzenalmente, toda terça-feira, às 5 da tarde. A gente espera vocês no próximo programa. Um grande abraço a todos.